Turma, então agora a gente vai poder montar a nossa curva de partição para o nosso ensaio de classificação em hidrociclones. Antes de mais nada, preciso relembrar que a gente precisa sempre da distribuição granulométrica da alimentação. Para o underflow e para o overflow, que eu coletei durante a realização dos testes, eu vou esperar ele sedimentar, e aí eu vou remover o excesso de água e vou secar a parte sólida na chapa aquecedora. Uma vez que eu sequei esse material, eu vou poder fazer o ensaio de distribuição granulométrica para a gente poder ter base aqui para a gente poder fazer a nossa curva de partição. Então aqui eu já tenho esses dados prontos, né? Eu tenho aqui coletada inclusive do overflow. Nesse momento eu não vou usar eles, eu vou usar só o do under, mas eles estão aqui também. E eles já estão na forma decimal, tá bom? Eu fiz isso porque nessas frações mais finas aqui ficou uma massa muito pequena e se eu considerasse aqui porcentagem, iria ficar próximo de zero. Então aqui eu teria 5,9%, aqui eu teria 7,6%, assim por diante. Então a primeira coisa que eu preciso é das massas, as massas de cada um desses tamanhos de partícula. Eu não preciso da porcentagem retida, eu quero massa. Então aqui eu estou considerando no meu ensaio que eu utilizei na minha alimentação 1.000 gramas de material sólido. E desses 1.000 gramas, 700 deles vieram para o underflow. Então com base nessas massas, a gente vai conseguir calcular qual que foi a massa que ficou retida em cada uma dessas frações. Então considerando na alimentação, eu vou multiplicar aqui a massa vezes a porcentagem do primeiro tamanho de partícula, que é de 300 micrômetros. Então deu aqui 59 gramas. 59 gramas dessas 1.000 gramas que estavam na alimentação são desse tamanho de 300 micrômetros. Posso copiar a equação aqui para baixo e aí eu vou ter todas as massas em cada um desses tamanhos de partícula. Vou fazer a mesma coisa para o underflow e agora eu vou considerar as massas retidas aqui no underflow e a massa total que veio direcionada para esse produto. Então, massa do underflow vezes a porcentagem que ficou retida. E aqui ficou errado, né? Não é undersize, é underflow. Então eu tenho essa massa aqui e vou colar ela para todas as malhas. Então agora a gente descobriu qual que é a massa da alimentação que tem esse tamanho de partícula, qual que é a massa do underflow que tem este tamanho de partícula. Agora eu preciso calcular a recuperação de cada uma dessas frações no underflow. E isso é simplesmente uma razão de quanto da massa desse tamanho de partícula que foi para o underflow em relação a quanto que tinha na alimentação. Então aqui eu vou fazer sempre 100 vezes a massa na fração de 300 micrômetros que veio para o underflow, dividido pela massa em 300 micrômetros que estava presente na alimentação. Então 74% desta massa foi coletada pelo underflow. E aí eu vou copiar aqui a equação para baixo também. Então aqui eu já montei, já puxou automático, né, já tinha deixado configurado. Eu tenho aqui a minha curva de partição. Mas aqui, pessoal, quero chamar a atenção para vocês uma coisa, né? A minha curva ela não está interceptando aqui o eixo Y por conta da escala logarítmica aqui embaixo. Eu não consigo colocar zero aqui, né? Então, se eu colocar aqui em outra escala, eu vou conseguir interceptar. A curva vai ter outro formato, mas ela vai representar para a gente a mesma coisa. Mas aqui, como eu estou em escala logarítmica, eu não vou interceptar aqui o eixo Y. Se eu interpolasse esse valor até aqui, esbarraria próximo aqui de 26, que é justamente esse valor aqui, 26,8%. Foi a recuperação no underflow nessa fração zero aqui. Zero, a gente coloquei zero aqui, mas na verdade não tem tamanho zero, né? Ela tem um tamanho muito pequeno, próximo de zero. Então, essa massa é o que a gente chama de bypass, que é aquela massa de frações muito finas que não deveriam se dirigir para o underflow, porque ela tem um tamanho muito pequeno. Ela deveria ser direcionada totalmente para o overflow. E por que ela está aqui? Vamos lembrar que, comentei com vocês na aula teórica, que a água sai juntamente com partículas sólidas no underflow. Então essa água ela sempre vai arrastar com ela partículas finas. Tá? Então esses 26,8% desta massa que estava aqui, né, esse 1,5 gramas que veio para o underflow, não veio por classificação, mas sim por arraste hidrodinâmico. Tá? Então aqui a gente precisa corrigir isso. Para poder fazer essa correção, eu vou usar aquela equação que eu passei para vocês nos slides, que eu vou levar em consideração a recuperação real do underflow menos o bypass, e aqui eu vou já dar um F4, dividido por 1 menos o bypass.
E aqui, pessoal, antes de eu dar enter na equação, queria chamar a atenção para vocês por causa desse 1 aqui. A equação, do jeito que eu passei para vocês, leva em consideração um sistema decimal, não um sistema em porcentagem. Se aqui eu estou considerando o sistema em porcentagem, eu tenho que converter esse valor aqui. Tá? Então não posso usar 1, eu preciso usar 100 nesse caso. Ela retorna um valor decimal, e aí para poder corrigir isso, eu só vou multiplicar aqui por 100 para poder ter a forma decimal e ficar compatível com essa daqui. Então vou copiar a equação toda aqui para baixo e já vai preencher totalmente aqui. Então reparem que agora o meu bypass é 0. Né? Então se eu esticasse essa curva aqui até ela interceptar o eixo y, eu iria coincidir justamente aqui na origem. E aí essa é a nossa curva corrigida. E qual que é o impacto desse bypass aqui? Né? Esse bypass ele vai ter influência no D50. Que é o diâmetro no qual 50% das partículas presentes na alimentação se dirigem para o underflow e 50% das partículas se dirigem para o overflow. A gente precisa desse parâmetro D50 principalmente quando a gente está lidando com a questão de dimensionamento de hidrosclones. É um parâmetro muito importante para a gente. E vamos ver o que acontece aqui. Né? Se eu vim aqui na recuperação de 50%, interceptar a curva, eu vou coincidir aqui mais ou menos nesse ponto, que dá para mim aqui como escala logarítmica, daria mais ou menos 5,5 micrômetros. Agora, se eu considerar a curva corrigida, esse valor é mais para frente, né? Mais para a direita. Então esse valor ele tende a ser maior, vai girar aqui em torno de 14, 15 micrômetros. Tem que fazer a interceptação certinha aqui, mas reparem que o D50 aumentou, né? Porque eu estou desconsiderando essas partículas finas que vieram para o underflow. Isso daqui vai tender a jogar o meu D50 para baixo, né? Para um valor menor do que ele realmente é. A gente sempre vai precisar localizar esse parâmetro D50 corrigido para a gente poder fazer os nossos cálculos em testes de hidrosclones. Tá joia, pessoal?